Deus começou alguns dias de leitura da palavra, eu sentava aqui 10 minutos, 20 minutos, né? E no meu coração ele sempre se aprova essa necessidade, porque o Evangelho, Luma, fica com uma, olha, que o Evangelho ele é necessário entrar na nossa casa, ele é necessário entrar nas nossas vidas. A gente acabou de dizer o seguinte, eu tenho certeza que todos vocês aqui têm Cristo no coração, mas uma das formas da gente expressar e mostrar ou exteriorizar Cristo é quando a gente tem esse interesse de reservar tempo das nossas vidas para falar sobre Cristo, para falar sobre a palavra dele, para falar sobre o que ele propõe. E eu recebi, não sei se eu postei no grupo das famílias, deve ter postado, eu recebi um vídeo que eu achei interessante, sobre uma mulher que falava sobre a questão do primeiro pedaço de bolo, né? Sobre o primeiro pedaço de bolo, em que ela dizia assim, olha, quando você dá o primeiro pedaço de bolo, por exemplo, se o meu marido, ela dizia, se ele der para a mãe dele e não der para mim, ela disse assim, eu tenho toda a tranquilidade do mundo de ficar bem com isso, mas com Cristo não é assim. Aí ela diz assim, com Cristo não é assim. A gente não pode, por exemplo, durante o dia reservar uma fatia do nosso dia para dar para Cristo. Um tempinho, por exemplo, como a gente fala, ó, a hora do devocional, a hora da leitura, a hora da oração, não. Porque Cristo a gente precisa reservar o nosso dia inteiro, né? E as outras coisas, que são as nossas tarefas, os nossos afazeres, é que na verdade precisam dessa fatia, não? Essa fatia é o tempo que eu preciso ir para a escola, valer lá na escola eu preciso também estar ligado ao Senhor, né? O meu trabalho, e a gente tem essa dificuldade, porque a gente coloca sempre as nossas coisas, as nossas necessidades, por exemplo, o projeto, hoje nós fomos, por exemplo, lá no jogo, né? Então a gente vai fomos no jogo, fomos para o shopping, mas se você parar para pensar, a gente não para durante o dia, não, vamos parar aqui como família, vamos ler uma palavra, vamos orar. E eu digo e repito, principalmente por causa de uma criança dessa, se você não ensina isso para ela, ela não aprende, ela não interioriza isso, não é natural dela, não. Ela vai ter que aprender com o mundo aquilo que ele vai oferecer. Então, tirando isso aqui inicial, vamos, já que é seu aniversário, minha amada sogra Sandra Olim Meirelles Brito, breve, ela tem 40 anos, Dico, né? Que é o tio Dico, o Brito Dico, né, disse que você é muito importante para a família. Não é só para eles, não. É importante para mim, é importante para o Diogo, é importante para os outros. Nós vamos ler aqui a passagem, está numa capítulo 20 do livro de 2 Reis. Diz assim, ó, naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti, e em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei ao terceiro dia e subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, e a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. O que eu quero destacar aqui, destacar aqui é que existe, todas as vezes, quando a gente nasce, quando a gente começa a ser gerado, a gente já começa a dar o passo para a morte. Então, a gente tem o processo da gestação da nossa mãe, e parece que a vida para a gente começa aqui, quando a gente faz o uá, né? Que o médico está aquele sacudindo, sopro, a criança, não.
A vida dela já está começando lá no início. Mas a gente já começa a vir para a morte. E o interessante é que aqui nós temos alguém que temia o Senhor, alguém que servia ao Senhor, e ele próprio diz, né? Senhor, fiz o que era reto aos teus olhos. Né? E essa pessoa, ela vai morrer. Se a pessoa adoece, o próprio Senhor disse que ela vai morrer. Mas aquilo que ele fez é o que precisamos fazer sempre. A hora da nossa morte, ela sempre chegará. Mas observa só, nós não estamos agora aqui, nesse momento, na hora da morte. Nós estamos na hora daquilo que representa a vida, a celebração. Mas sabendo nós que é menos um dia para se viver. Esse dia já se passou. Né? Então, a gente deve se apresentar como este rei Ezequias disse assim: Senhor, eu na minha vida venho fazendo o que é reto aos teus olhos. Na minha vida eu venho fazendo a tua vontade. Então, Senhor, me ampara. E se precisar, chore verdadeiramente diante do Senhor. Chora com verdade, chora com o coração realmente limpo. Né? Para que, se o Senhor for da vontade dele realmente nos levar, a gente já vai na alegria. Porque, na verdade, a gente deveria ansiar por estar ao Senhor. Só que a gente anseia, tem muito medo da morte. Todos nós temos medo da morte. Mas esse momento aqui é para celebrar a vida. Mas é para celebrar a vida sabendo que a morte está sempre se aproximando. Então, o que é importante? O maior presente da vida que nós recebemos é quando a gente se encontra verdadeiramente com Deus. Não com Deus da nossa forma que a gente pensa. Porque Deus, através disso aqui, através dessa palavra que está aqui dentro, Ele diz como nós devemos nos relacionar com Ele. E a gente tem um problema. A gente quer se relacionar com Deus da nossa forma. E é necessário que a gente conheça Deus. É necessário que a gente viva para Deus. É necessário. Então, quando a gente fala desse amor, desse cuidado, principalmente quando dá para a Luma, que é a criança, que é aquela que recebe o cuidado com mais, vamos dizer assim, com mais cuidado, né? O cuidado com mais cuidado da criança. Mas se esse amor não provir daquilo que Deus já está dentro da gente, vai ser um amor frágil. Vai ser apenas um amor humano. Entendeu? E ela então aprenderá outros amores. A partir do momento que ela se libertar de dentro da casa, de dentro do, vamos dizer assim, do controle dos pais, do controle dos avós, do controle dos tios, né? Ela vai começar aquele conjunto de amiguinhos e de amiguinhas, de pessoas lá fora interferindo na própria formação mental dela. Por isso é importante que a casa, os pais, os avós, todos nós, tiremos direito. Isso é desde o início da manhã. Ó. Loma, vamos aprender um pouco sobre o Senhor. Vamos aprender um pouco sobre a verdade. Porque, irmãos, querida família, não tem nada mais destruidor quando a gente perde uma ovelhinha dessa por mundo. Digo isso porque eu tenho sobrinha que hoje vive esse sofrimento eterno, que traz uma dor profunda no coração dos pais. Então, não demos chance. Então, no momento desse de celebrar a vida, vamos então entender isso. Vamos receber do Senhor a dádiva e vamos nos entregar para Ele. Nos entregar verdadeiramente. Senhor, se eu até aqui, como diz lá na palavra de Jó, quando você lê o livro de Jó, a Bíblia diz assim: ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Jó era tão zeloso que quando ele olhava para sua casa, os seus filhos, ele pensava durante a madrugada: os meus filhos hoje poderão pecar contra ti, Senhor. Sabe o que ele fazia? Ele já oferecia sacrifícios para pedindo perdão para o Senhor, para que o Senhor tivesse misericórdia sobre os seus filhos. Mas lá no final, Jó, quando passa uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, ele diz assim: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu te conhecia, agora não, os meus olhos te veem. Sabe por que ele diz isso? É porque agora verdadeiramente o Senhor entrou dentro do coração de Jó. Agora ele realmente se deparou e passou a viver diante de Jó. E são 42 capítulos, ou um pouquinho mais, só sobre isso. Né? Então, se você, se eu, seja lá quem for aqui, que ainda não se encontrou com Cristo, se encontre, para que os dias de vida
para que os seus aniversários tenham necessariamente o verdadeiro sentido de que é trazer vida. Né? Viver a vida sem ter conhecido a Cristo verdadeiramente é estar no braço da morte, literalmente. Né? Porque a gente está no braço do pecado, a gente está no braço de como a gente quer viver. Então, o dia hoje é de prazer, o dia hoje é de celebração. O dia hoje era que a senhora fosse o mais honrada possível, o mais valorizada possível. Tanto pela sua filha e seu genro que está lá em Manicoré, né? Quanto por nós que estamos aqui, estamos tendo essa satisfação. Quantos aniversários a senhora já passei com a senhora? Quantos? Eu não me lembro de nenhum, né? E eu já estou há 12 anos na vida da sua filha. Eu não me lembro de ter passado um único aniversário. E hoje a senhora está aqui. Então a minha casa se alegra, o meu coração se alegra, mas é dever meu, como alguém que teme a Deus, ou que está tentando ter esse relacionamento verdadeiro com Deus, dizer assim, não há vida sem estar verdadeiramente em Deus. Estar em Deus é preciso conhecer o que está aqui. Não é conhecer. A gente não está em Deus porque o nosso pastor disse que é daquela forma, porque para quem é católico, o padre diz daquela forma. Você precisa mergulhar aqui, precisa ter interesse de viver isso aqui. Isso sim, a gente consegue estar em Deus. Porque a partir daí, que a gente entrega a nossa vida verdadeiramente, e assim, Pai, eu quero que tu olhes para trás, porque ele diz assim, quando a gente se encontra com ele, ele joga todos os nossos pecados no lago do esquecimento, no mar do esquecimento. Ele diz, olha, não me lembrarei mais deles. Mas para isso, a gente precisa então. Então, nesses seus 56 anos, qual o meu desejo de coração? É que a senhora, que já conhece a palavra, né, que tem esse Cristo no coração, mas que a senhora efetivamente viva. A senhora é um grande valor para a sua família, é uma mulher muito honrada, muito valorizada. Para mim também a senhora é muito honrada, mas todos nós aqui, não adianta a gente se pendurar na nossa bondade. Ezequias aqui, ele disse que ele era reto, ele disse que ele era bom, né? Mas ele ganhou 15 anos a mais para poder viver o Senhor. Ele ganhou porque as lágrimas dele, a verdade dele, aí o Senhor disse assim, é muito bom te ver suplicar para mim. Que às vezes o Senhor te traz isso. Olha, tu precisa vir até mim, eu vou te dar o que tu precisa. Clama a mim, né? A palavra diz, clama a mim, né? Que eu te mostrarei coisas, né? Coisas, vamos dizer assim, eu te mostrarei coisas que tu jamais imaginaste na sua vida. Então, o maior presente que eu espero que a senhora viva e que a senhora efetivamente ganhe é aceitar Cristo verdadeiramente como o Senhor da sua vida e viver isso e ensinar isso para a Luma, ensinar isso para todos que lhe rodeiam. Porque às vezes, uma alma que se encontra com Cristo pode tirar diversas almas das trevas. Mas às vezes, se aquela alma não se encontrar verdadeiramente com Cristo, todo mundo continua naquele mundo dele que ele acha que é perfeito. Mas não é. Porque hoje aqui é um dia de celebração, vem aqui. E muito me apraz estar aqui. Mas lá no dia do juízo, ou lá no dia do nosso arrebatamento, ou lá no dia que Cristo voltará para arrebatar a sua igreja, as coisas, a partir dali, tomarão um outro rumo na vida daqueles que efetivamente estão vindo na graça do Senhor. Mas, por fim, quero que a senhora se sinta amada. Se sinta amada. Eu sei que um cara como eu não sei demonstrar o que é esse amor para as pessoas. Mas, dentro do meu coração, eu quero que a senhora se sinta verdadeiramente amada e que a senhora receba Cristo sua vida e que a sua família se sinta em paz. Em paz. Feliz aniversário. Me permita lhe dar um abraço, a senhora me permite? Por favor, vem aqui, deixa eu lhe dar um abraço. De verdade, de coração. Peraí. Olha, cuidado, mãe. Vovó vai aqui para dar um abraço na vovó. Olha. Rapidinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, Luma. Olha, ó. Ô, braça direita, falei. Braça. Aperta ele, mano. Aperta. Deus lhe abençoe. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos cantar parabéns. Amém, a Luma disse. Amém.